A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus. Estamos com a nossa segunda lição, Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo, e com certeza vai ser mais uma lição maravilhosa. Semana passada nós falamos sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, e hoje falaremos sobre sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. O texto do dia vai dizer assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também agora, muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18. A última hora, ela vai chegar. Ela já está aí. E um momento decisivo para a igreja vai chegar também. A síntese desse texto, dessa nossa lição, diz assim: ninguém sabe o dia em que se dará o arrebatamento da igreja. Esse dia não pode ser marcado, mas há consideráveis sinais que mostram a proximidade do dia do Senhor. Eu não sei, você não sabe, não há uma data precisa, mas os acontecimentos que o nosso Cristo falou que iria acontecer já estão todos acontecendo. Não resta dúvida quanto a isso. A lição traz 3 objetivos que são apresentar alguns dos sinais da volta de Jesus Cristo, evidenciar mais alguns sinais da volta de Jesus Cristo e, por último, compreender o que o Senhor Jesus ensinou a respeito da vigilância. O nosso texto bíblico está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24, dos versículos de 1 a 14, que nós vamos ler agora, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Precisa que a palavra seja pregada, seja anunciada a todas as pessoas, para que o fim venha, para que o fim aconteça. Aproveito. Quero lhe agradecer, você que tem assistido os nossos vídeos aulas. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado. Você que tem assistido, mas ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever no canal, até para nós
termos condições também de estarmos melhorando o nosso conteúdo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E eu já lhe aguardo para a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: em breve o mundo será surpreendido com o desaparecimento súbito de um povo santo e após o arrebatamento da igreja, teremos a grande tribulação, um período de dores nunca antes experimentado. Não sabemos o dia que se dará o arrebatamento da igreja, mas Deus sempre avisa antecipadamente ao seu povo a respeito dos seus grandes feitos. E em relação à volta de Jesus, não é diferente. Jesus falou a respeito dos sinais, sofrimentos e calamidades que vão acontecer antes do arrebatamento. O Mestre comparou as tribulações às contrações que são sentidas pelas mulheres antes do nascimento de uma criança. Jesus, ele disse que seria o princípio de dores. O Salvador alertou aos homens para que observem os sinais que antecedem a sua segunda vinda. Alguns dos sinais são catástrofes na natureza, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, fome, peste e terremotos. Estamos vivendo os momentos cruciais da história humana e a igreja não pode ficar indiferente. É, pois, momento de despertar, fazer a escolha correta, pois o tempo do fim se aproxima. Meus amados irmãos, nós não temos como dizer o dia em que o Senhor Jesus virá. Mas o certo é que nós tenhamos em mente o seguinte: ele vai vir, ele vai voltar para buscar o seu povo. Se alguém duvida, o que a gente pode fazer? Nada. Nós não somos obrigados a fazer com que as pessoas acreditem, e nós não temos nem esse poder. Mas aqueles que acreditam na mensagem do Evangelho, eles com certeza, eles alcançarão do Senhor a vida eterna. Primeiro tópico vai falar sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Primeiro, catástrofes naturais. Os desastres naturais foram profetizados por Jesus no sermão profético de Mateus 24, como um dos sinais dos últimos dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências dos céus serão abaladas, terremotos em vários lugares, fome e pestes. Já podemos ver alguns desses sinais se cumprindo. Estejamos vigilantes, atentos, ligados. No capítulo 24 de Mateus, vemos que Jesus, ao falar a respeito do fim, ele cita os dias da geração de Noé. Naqueles dias faziam o quê? As pessoas estavam desapercebidas, vivendo suas vidas como se não houvesse o dia do juízo. Viviam dissolutamente, só comendo, bebendo, festejando, casando, separando, fazendo festa, como se fosse tudo normal e a conta não viria. Só Jesus. Assim como os abutres agem com rapidez quando vem uma carniça ou um corpo sem vida, assim também quando as condições morais e espirituais da sociedade estiverem apodrecidas. Ele voltaria a este mundo trazendo juízo sobre os ímpios. Porventura, não temos observado no mundo atual
uma devassidão moral como nunca antes vista? Olha, diz que o amor de muito iria esfriar, multiplicar a iniquidade. A ideia de iniquidade é toda forma de pecado contra o Senhor nosso Deus. Mas quando nós vamos olhar lá no original, iniquidade vai dizer também sobre aquelas pessoas que são contrárias aos padrões morais. Nós temos vivido isto, uma crise de identidade, e os padrões morais estão em baixa. E o amor está esfriando. E quando, lá no original também vai falar que a ideia do amor esfriar aqui não é só esfriar não, irmão. É congelar mesmo. Ou seja, como nós usamos o coração para falar de amor, então as pessoas estão com os seus corações congelados, totalmente insensíveis à voz de Deus, aos ensinamentos. Por isso que eu não quero acreditar que nós temos que deixar cumprir esse esfriamento do poder dentro da igreja, não. Porque dentro da igreja tem a marca de Deus. Jesus é o dono da igreja. Como que nós vamos deixar o amor esfriar dentro da igreja? Não tem como, amados. Os valores estão se perdendo. E isso não é só. Alguém pode, de repente, querer culpar a juventude? Não. Não é só jovem, não. Adultos, permita-me dizer aqui, velhos também, estão criando leis, usando de canetas para levar o mundo a se afastar de Deus. Mas vai chegar a conta. Pode comprar o que quiser no mercado. Que mercado é esse, pastor? O mercado é o mundo. Pode comprar o que quiser nesse mercado, nesse mercadão que é o mundo. Mas tem um caixa que depois vai pagar a conta. Vai ter que passar lá para pagar a conta depois. Aí eu quero ver o acerto como vai ser. O 2 diz assim: aumento da rebelião e conflitos. Jesus mencionou também a respeito do rompimento da paz ao falar a respeito de guerras, rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino. O princípio de dores seria marcados por um crescente processo de rebelião e conflitos de todas as ordens. As guerras foram e serão constantes em muitas nações. Em 2014, por exemplo, uma pesquisa realizada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, entre 162 nações ou países, demonstrou que somente 11 de 162, que vai dar um total de 151 nações, elas estavam em quê? Envolvidas em conflitos e em guerras. Guerras e rumores de guerra. Esses dias, a gente assistiu aí a retirada das tropas americanas lá do Afeganistão. Um país que entrou em guerra contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos entrou em guerra contra o Afeganistão depois do dia 11 de setembro. Então nós vamos ver que as ações do mal estão aí. E se o inimigo puder levantar nação contra nação para ter derramamento de sangue, para ele é só festa, porque ele quer isso mesmo. Ele quer o derramamento de sangue. Ele quer ver
as pessoas pagando um alto preço. Só o Senhor Jesus para ter misericórdia. 3. O aumento da maldade e dos conflitos. O período que antecede a volta de Jesus será marcado por grandes tensões nunca vistas antes. Sabe por quê? A Bíblia tem a resposta. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Por isso Jesus previu o aumento das ações diabólicas, como o aparecimento de falsos cristos e falsos profetas. Falsos profetas é aqueles que falam em nome de Cristo, mas são falsos. Mensagens falsas. Mensagens envenenadas. Mensagens que contêm veneno, que aparentemente pode ser até saudável, mas o fim é morte. E outros que se levantam dizendo que é o próprio Senhor Jesus. Olha que coisa terrível. Então nós vemos que é a palavra de fato se cumprindo. Temos visto isso aí. Diz ainda aqui, olha, atualmente temos visto o avanço da igreja, mas também o aumento das atividades satânicas na terra. Os grupos de satanistas têm aumentado em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos há uma diminuição gradativa do número daqueles que creem em Deus. E no continente europeu, a sociedade mergulhou no obscuro abismo do relativismo ético e moral e no materialismo. Relativismo moral, relativismo ético. Vai se resumir o seguinte: o que é errado para você não é para mim. O que moralmente para você não está correto, para mim está correto. E eu vou continuar fazendo. Você não tem nada a ver com isso. Não é você que me manda. Eu sou o dono, permito usar essa expressão, do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Isso é o relativismo que está aí. E a nossa nação, embora nós falamos que somos uma nação aí com mais de 40 milhões de crentes, talvez seja até mais, ou menos um pouquinho, mas querem fazer o quê? Querem trazer esse relativismo para a igreja também. Aí, o que a Bíblia condena, o homem no púlpito diz, não tem problema não. Pode, está liberado, pode tudo. Pode não. Pode não. Mas são as ações que o diabo tem levantado. Que Deus tenha misericórdia de nós. O segundo tópico diz, mais sinais da volta de Jesus, o sofrimento e o martírio dos cristãos. Jesus alertou os apóstolos e discípulos sobre os momentos de quê? De muito sofrimento e martírio, pois estes ainda tinham padecido pela fé, ou não tinham padecido pela fé. O Senhor estava com eles. Então a ideia era ferir o pastor e não ferir as ovelhas. Não é verdade? Então eles feriram a princípio o pastor das ovelhas. Mas Jesus vai dizer que eles também seriam feridos. Tomemos como exemplo o que vem acontecendo com os cristãos lá na janela 10x40. Em 2010, os cristãos eram cerca de 13,6% da população, mas alguns anos depois, esse percentual caiu para 4,3%. Olha só, irmãos. Despencou 9,3% a menos. Por quê? Quem quer resistir à perseguição? Ninguém. A perseguição vem, a pessoa não resiste, ele vai se entregar mesmo. Ou senão, ele vai ficar em casa escondido. Só o Senhor Jesus.
A perseguição religiosa aos cristãos não está restrita ao Oriente Médio, pois, segundo dados de algumas agências de notícia, no ano 2013, 100 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé em diferentes partes do mundo. No ano 2018, a morte de cristãos por perseguição religiosa aumentou 40% no mundo. Entendeu? Aumentou quanto? 40% em 2020. 350 milhões de cristãos foram perseguidos em diferentes continentes. A perseguição está aí. Como eu disse anteriormente, pode não ser uma perseguição assim, no nosso caso, Brasil, assim, uma perseguição velada, mas, por detrás estão aí, fazendo o que querem. Os falsos profetas são outros sinais. Jesus alertou que nos últimos dias haveria o surgimento de falsos profetas. Durante a história, muitos deles se levantaram, mas, sem dúvida, esse número tem aumentado significativamente na atualidade. Não podemos nos esquecer de que Satanás é o pai da mentira e que ele está atuando na terra com grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Se não vigiarmos, seremos enganados, dando ouvidos, o quê? A espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Os falsos profetas têm levado muita gente a abandonar a fé. Agora eu estou gravando essa lição, essa nossa segunda lição, um tema bíblico com base na Bíblia. Mas quantos estão nesse momento também gravando vídeos para trazer mensagens contra Cristo, contra a Bíblia, negando a existência de Cristo, negando a inerrância da Bíblia? São os falsos profetas. São os falsos profetas. E para ser falso profeta, amados, não precisa ser cristãos, não. Pode ser um ateu, ele é um falso profeta. Pode ser de uma outra religião, ele pode ser um falso profeta. Como ele sendo cristão, ele pode ser também um falso profeta. Então nós temos que ter esse cuidado, amados. Precisamos entender isso. Para nós não sermos levados ao engano por essas pessoas. 3. O esfriamento do amor. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os dias que antecedem o arrebatamento da igreja serão muito difíceis, pois serão marcados pela falta de amor, de discernimento espiritual. Os falsos profetas enganarão a muitos, terão escândalos, traições, ódio e uma grande apostasia. O que é apostasia? Negar a fé. Sair da fé genuína para abraçar um outro pensamento contrário totalmente à Escritura. Isso é apostasia. E se eu te perguntasse se você conhece algum apóstata, você diria, eu conheço. Pessoas que começaram bem e estão terminando muito mal. Os homens estão vivendo em rebelião contra o Altíssimo, em profundo desamor, fazendo a vontade da carne e dos seus próprios pensamentos. Infelizmente. Por quê? Como eu falei anteriormente, esse aumento da iniquidade fez com que o amor esfriasse. Ou seja, fez com que o coração do homem congelasse e ficasse totalmente insensível ao Senhor, nosso Deus. O terceiro tópico vai dizer assim: Jesus fala a respeito da vigilância. Sempre alertas. Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vocês observaram? Ele diz para nós fazermos o quê? Olhar. Olhar o quê? O que nós temos que olhar? Os acontecimentos que está acontecendo à nossa volta. O vulcão lá
nas Ilhas Canárias, na Espanha, não é isso? Tem erupção. Terremotos, esses dias aconteceu mais um. Então nós temos que estar olhando. Hoje, estou gravando para vocês essa lição hoje, segunda-feira, e hoje deu uma notícia de uma mãe que foi separar a briga de 2 filhos, um de 41 e o outro de 44. A mãe morreu. Foi esfaqueada pelo próprio filho. Então os acontecimentos estão aí. Os roubos, os furtos, a violência, estão todos aí. Isso é o quê? Sinais que nós temos que olhar. Aí ele fala, olhai, vigiai. E depois que ele vai dizer assim, orai. Ah, pastor, então nós temos que orar por último? Não, filho. Nós podemos orar primeiro. Mas não podemos esquecer de olhar e nem de estarmos no estado de vigilância. Muitos estão dormindo o sono da indiferença. Temos que reconhecer que o tempo de sairmos do marasmo da fé, da inércia, da indiferença espiritual. Para quê, irmãos? Para nos voltarmos para os pés do Senhor em oração e vigilância. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável e que agrada a Deus. Deus tem prazer no crente que ora, que tem o bom hábito de estar na escola bíblica, nos cultos de oração, que tem o prazer de ler a Bíblia. O Senhor gosta disso. E são hábitos saudáveis. Eu vou até mais além. Não é só saudável para a alma e para o espírito. É saudável também para o corpo. Porque a palavra de Deus faz bem para nós em todos os estágios. Corpo, alma e espírito. Você fica até mais bonito. Já viu? Quando alguém aceita Jesus, Jesus muda. Essa pessoa, a aparência dela fica diferente. Eita maravilha. Maravilha. 2. Sempre vigiando. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13:33 é vigiar. Do grego, aglupeneo, o qual pode ser traduzido também como estar e permanecer acordado, estar atento, cuidadoso. Estado de vigilância é o quê? É você estar ligado. É você estar percebendo o que está acontecendo à sua volta. É o sentinela que está na guarita do quartel, tomando conta da entrada do quartel. São os policiais que estão na entrada da cidade para guardar a cidade daquele que vem para praticar a maldade. E na igreja é aqueles que está vigiando, está olhando os acontecimentos e ligado na palavra do Senhor. Aqueles que são discípulos precisam estar aprendendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Mestre nos mostra que existe uma recompensa para quem é vigilante, a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Se você é vigilante, o Senhor tem um lugar para você, porque Ele sabe que você está aguardando a sua volta. E isso é muito bom, isso é muito agradável. Aqueles que são displicentes, estão levando de qualquer maneira, também serão recompensados. Passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. As promessas bíblicas são para a vida eterna, enquanto
os prazeres do mundo são efêmeros, passageiros. Vem rápido e vai rápido. É como nós. Nascemos, crescemos, vivemos um pouquinho e daqui a pouco descemos à sepultura. Isso é a vida. Isso é a vida. É uma sentença que nós já nascemos com ela e sabemos que ela vai se cumprir. Não tem jeito. Para concluir a nossa lição, 3. Sempre em oração. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos é orar. Orar é entrar como filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando os seus filhos buscam a sua presença e não somente os seus presentes. Viu? Tem pessoas que só querem os presentes, mas não quer a presença. Isaías vai escrever que o trono do Senhor está no céu e a terra é o estrado dos seus pés. Então pode orar, irmãos. Eu sempre ouvi os irmãos dizer, nós vamos aos pés de Jesus. Vamos aos pés de Jesus, vamos para os pés de Jesus. E de fato, quando nós oramos na igreja, oramos em casa, nós estamos exatamente indo para os pés do Senhor Jesus. E o Senhor tem prazer na nossa oração, na nossa intercessão, tanto que Ele faz o quê? Ele responde às nossas orações. Ele responde. Ele não deixa a nossa oração sem resposta. Não. Quando nós oramos, nós nos aproximamos dele. Que Jesus vai voltar? Vai. O dia não sei. Jesus chegou até a dizer que nem ele sabia, só o Pai. Aí aqui vale um adendo. Ele, quando disse isso, ele estava na sua forma humana. E ele não quis ser superior ao Pai. Então ele fala que só o Pai que sabia. Mas agora, na sua glória, na sua totalidade, 3 são as pessoas que sabem o dia exato do arrebatamento da igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo tem trabalhado na vida da igreja daqueles que querem ter um comprometimento com o Senhor. A conclusão vai dizer assim: o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na terra, até a consumação dos séculos. No arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa e veremos como Ele é. Os sinais são alertas divinos para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua noiva. Você pode dizer aí comigo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Diga aí. Vamos repetir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa terceira lição vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Acredito que será mais uma lição maravilhosa, mais uma lição importantíssima para as nossas vidas. E eu te aguardo. E se você ainda não se inscreveu no canal, por que não se inscrever? Se inscreva, acione as notificações e com certeza vai ser uma bênção saber que você está comigo no canal, em nome de Jesus. Amém.